Muito bem, irmãos, estamos retornando ao estudo bíblico do Apocalipse e vamos olhar para o capítulo 3, a partir do versículo 14, que fala sobre a sétima carta à igreja de Laodiceia. Eu expliquei a vez passada para os irmãos que a igreja de Filadélfia e a Laodiceia, a igreja dos últimos dias, e que dentro dessas duas igrejas, simbolizadas a igreja dos últimos dias, são dois grupos de pessoas, duas qualidades. E Deus escreve, entrega a Jesus ao anjo João, e João entrega aos anjos que eram os guardiões da igreja, e nós que somos também ângelos, quer dizer, mensageiro das boas obras, entende? Ângelo, a minha filha é Ângela, é mensageira das boas novas. E a igreja de Laodiceia é a igreja apóstata. A igreja que está dentro da igreja e tem muita apostatando da fé. Apóstata quer dizer negar a fé, ou desviar-se da fé, ou aliar-se com o diabo, falando uma palavra bem clara, né? Talvez falando assim você sinta um choque. Tem pastores que não querem que fale essa palavra em cima do púlpito. Não, tá tudo bem, cada um. E eu vou descrevendo essa igreja, que é dos últimos dias. Eu falei que as primeiras igrejas estavam firmadas na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos eram Pedro, Tiago, André, e Felipe, e Barnabé, e Paulo, e Silas, e João, e Felipe, e tal, os 12. Depois veio. E esses partiram, e Deus não levantou apóstolos, levantou testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E Jesus delegou primeiro aos 12, depois aos 70, conforme está ali no capítulo 10 de Lucas. E depois mais de 500, quando Jesus antes de subir assunto ao céu. E foi delegando essa autoridade aos nossos que pertencem à patrística. Daí nós temos que entrar ao estudo da igreja. E aí é o livro o livro de Atos dos Apóstolos, que é o Espírito Santo na vida dos apóstolos, conta toda a história da igreja e chega até nós nesses últimos dias. E agora eu vou falar de uma igreja apóstata. E eu vou pegar, talvez, se o Espírito Santo me der a autorização, eu vou mexer com os brilhos. E tem muita gente que vai me excluir, pode excluir, pode deletar, pode fazer o que quiser, pode fazer crítica como quiser. Quanto mais crítica vem, mais eu estou convencido que estou no caminho certo. Quanto mais pedrada vem, mas estou convencido de que estou mexendo com os brios de alguns por aí, líderes. Amém? Então vamos começar. E se você, irmão querido, pelo amor de Deus, a partir de agora você vai ter a questão é assim, ó. Deus nos deu a salvação, que é a coisa mais preciosa. Mas, além da salvação, Deus nos dá um livre-arbítrio. E por causa do chamado livre-arbítrio, Adão pecou. Porque Satanás rompeu e quis o livre-arbítrio,
ele foi lançado do céu para a terra, e da terra vai ser lançada para o inferno. Por quê, irmão José? Me explica esse mistério. Fácil. Numa próxima, talvez dentro aqui, eu vou ter que fazer um parêntese e falar as 4 dimensões do ser humano. Não sei se está em algum lugar aqui, porque eu estou estudando, irmãos, a palavra de Deus dia e noite e dia. E cada dimensão dessa, no mínimo, vou ficar uns 20 minutos, então vai ser 5 dimensões, 1 hora só. Mas vai abrir o entendimento de muita gente, tudo por dentro da Bíblia Sagrada. Nada fora, irmão, não invento nada de mim. Se Deus não me acordar, irmão, o Espírito Santo não me acordar 1, 2 horas da manhã, e Ele não me der o tratinho para entregar para você, eu continuo dormindo. Ele não me acordou, não me deu o trato. Isso que Ele quer é que o meu físico se repose um pouquinho mais, porque eu já estou uma carcaça velha, e aí eu não entrego nada para ninguém e vou viver a minha vida tranquilo. Mas quando Ele me inquieta, aí eu obedeço a voz do Espírito Santo, vou orar, e chego aqui diante de você e começo a falar essas coisas. Amém? 5 dimensão do ser humano. Depois eu vou falar a 4ª dimensão espiritual. 5 dimensão física, biológica, e 4 dimensão espiritual. Por causa disso eu digo para você, não despreze o irmão José, ou o pastor José. Se quiser passar para frente, passe para que as pessoas que você ama e tem desejo de aprender a palavra de Deus, pelo menos para si. Amém? 1ª dimensão do nosso ser, como ser terrestre. A dimensão mineral, vegetal, animal, a dimensão angélica, e depois vem a dimensão do ser, o ter, o ser, do ser humano, essa dimensão. Por que está o angélico antes do ser humano? Você pode me responder essa pergunta? Pastor José, mas um anjo matou 185 mil dos assírios. Não está assim na Bíblia? Não foi um anjo que soltou Pedro quando estava na prisão? Sim. Entende? Não foi um anjo que anunciou o nascimento de Maria? Sim. Não foi um anjo que anunciou o nascimento de João Batista? Sim. Entende? Então, eu podia dar uma aula de angiologia, baseado no livro de Billy Graham, Anjos, Anjos, Anjos. Eu li aquele livro 3, 4 vezes, a categoria dos anjos e o que eles faziam de cada um, anjo, Gabriel, Rafael, Miguel, entende? Os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, só os principados, as potestades, os tronos, tudo. Mas agora não vou falar, só vou falar o porquê que eu tenho colocado anjo acima do ser humano. Sabe por quê? Por aquilo que eu acabei de falar ainda agora, o chamado livre-arbítrio. Mas isso o que tem a ver com o Apocalipse? Entre a igreja de Filadélfia e a Laodiceia, uma estava usando o chamado livre-arbítrio para servir a Deus. Aquele livre-arbítrio que Maria escolheu, ficou aos pés de Jesus. E o livre-arbítrio que Marta escolheu, atarefada, sempre depois, não seja uma Marta. Não seja um ladrão da cruz, um à esquerda e outro à direita. Todos os dois tinham um pecado, errado o alvo. Todos os dois tinham livre-arbítrio de aceitar Jesus ou rejeitar. Um aceitou, outro rejeitou. Para o que aceitou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, viu? Agora, não vou continuar porque senão eu fico falando só nisso.
E qual é a diferença do anjo e do ser humano? Porque o anjo não tem livre-arbítrio e o homem tem. O anjo, ele executa tarefas exclusivas a favor do homem. É aquilo que eu já falei. Deus disse, vai lá, liberta Pedro, vai lá, mata aqueles 85 mil. Vai lá, leva a resposta da oração para Daniel. Deu para entender? O anjo está ali, ele não tem livramento. O que aconteceu com o diabo? Rompeu o livre-arbítrio. E Deus disse, não queres obedecer? Simplesmente aqui, Titico, não é o teu lugar. Porque aqui, assim mesmo, o diabo com orgulho, ele é lançado para a terra. E houve guerra no céu, o ladrão, o dragão, ali, se não me foge a mente, é o capítulo 12 de Apocalipse. Já estou botando um melzinho na tua boca. E por causa do chamado livre-arbítrio, nós pecamos. Nós pecamos. A igreja de Laodiceia pecou. E agora fiz a introdução e eu posso começar no estudo a seguir. Amém? Então, irmãos, se puder divulgar, divulga. E aí eu louvo a Deus e digo, Senhor, obrigado. Eu não estou perdendo meu tempo. Estás me dando um pouquinho de tempo para despertar a igreja do Senhor. Que eu creio que eu estou falando para a igreja do Senhor, não uma instituição. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém. Vamos parar nesse Amém aqui. E nenhuma das outras cartas ele diz, isso diz o Amém. Sempre tem uma introdução. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aí você vai fazendo isso para a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, já falei. Na igreja de Tiatira, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Para a igreja de Pérgamo, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para a igreja de Esmirna, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Para a igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras. Aqui ele diz, em Éfeso, que é a igreja que o João fundou, eu disse, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As estrelas são as 7 igrejas. Entende? Que tem a sua destra segurada e anda no meio dos 7 castiçais. Já falei sobre o castiçais de ouro. Ele tem na sua mão as 7 igrejas, o domínio de toda a igreja. E tem 7 castiçais, são 7 candelabros. E cada candelabro, 7 chamas, são 7 espíritos. Eu já falei aí para trás, você vai ouvir se quiser. Ser sábio. Tenha paciência de ouvir e aprender. Você não está tirando o tempo. Deus está te dando um tempo para depois você transmitir o conhecimento para os outros. Não estou me gloriando com nada, não. Daqui a pouco, ó, falta o fôlego e eu viro os olhinhos para trás, ó. Capufo, mambufo. Foi-se o Zé. Isso diz o Amém. Lá ele diz, eu tenho na mão as 7 estrelas. Mas aqui ele diz Amém, terminou. O que quer dizer esse Amém? Encerrou, está consumado, assim seja. Encerrou o período da igreja na face da terra. Deus deu o Amém para a igreja de Filadélfia. Entende? Amém? Chega. Não se discute mais o assunto, não tem mais tempo, não tem mais oportunidade. Olha o que Deus disse para a igreja de Laodiceia. Eu sei das tuas obras, e eu tenho a chave de Davi, e pus diante de ti uma porta aberta. Tinha uma oportunidade. Ainda existe uma porta, você abre ela. Quem vê a porta ali, do lado de lá, não sabe que está além da porta. É fechada, mas abriu essa porta, você entra e tem um novo. Se lembra
No mito da caverna, quando o cidadão sai da toca, da gruta, e vê o céu radiante, um outro ar puro, vê as plantas, vê águas, vê animais se movendo, ele fica aterrorizado e pensa em fugir para a cova. E fica lá tremendo, mas ele sabe o que tem lá. Mas o que tem é essa porta aberta que Deus disse para João, não entra aqui. João não sabia, eu não sei, de um mar de bênçãos que há gotas só nos saciará. Capítulo 47 de Ezequiel. Às vezes eu gaguejo porque a minha mente está mais rápida do que a língua. O que Deus mostra no capítulo 47? Meu servo, fala das correntes das águas purificadoras, isso é da graça de Deus, da infinidade do poder, do conhecimento de Deus para os seus servos. Meu servo, anda entra nessas águas purificadoras, andou 1000 côvados de água deu pelo tornozelo. Às vezes eu repito porque tem gente que tem preguiça de voltar lá atrás e não tem tempo. Anda mais 1000 côvados, a água está pela cintura. Anda 1000 mais côvados, a água está pelos ombros. Anda mais 1000, meu servo. Não dá mais de andar. Fica nadando, flutuando. Ou você nada na graça de Deus, ou você se afoga. Porque os teus contatos perderam com a terra. E se você está nadando na graça de Deus, aí vem aquela segunda parte, você está andando na 4ª dimensão, que um dia eu ainda vou falar. E eu tinha um pastor que dizia, irmão José, nós ainda estamos só com os pés úmidos, na graça e no conhecimento. Eu dizia, é verdade, pastor. E olha que eu e ele tirava o chapéu para mim quando ele ia pregar, ainda que fosse um pastor presidente, mas um pastor idôneo, e era zeloso, ele era pesquisador da Bíblia, e eu tirava o chapéu para ele. Quando ele estava pregando, meu amigo, eu nem fazia pergunta, só ficava assim, me deliciando, irmãos, porque conhecimento da palavra de Deus não é disputa, é descobrimento das boas novas. Ser o anjo de Deus é levar as boas novas. Não preciso me opor a ninguém, não. Mentira. O ministério é meu, o cajado é meu, o conhecimento Deus me dá. Não preciso invejar de ninguém e nem humilhar ninguém. De maneira nenhuma. Às vezes eu falo assim meio para despertar aquele que está dormindo. E aí então nós vamos. Isso diz o amém. Vai chegar o amém de Deus, irmãos, para os habitantes da terra. Quando o anjo disse para Ló, escapa-te pela tua vida, não olhes para trás, entende? E não pares na caminhada. Isso quer dizer o amém. Encerrou o prazo. Às vezes a minha mulher começa a discutir com amém. Amém. Para um bom entendedor, um amém basta. Ela já sabe que eu não gostei, eu não quero discutir no assunto, ou não tenho tempo para alguma coisa. Tá? Amém. Às vezes ela diz, amém, eu vou fazer amém. Amém, de concordância. Amém? Então tá bom. Vamos para a frente. Aí Deus deu um amém para os filhos, o povo antediluviano, que era tudo filho de Caim. Todos eles tinham síndrome de Caim. Já falei na live passada sobre a síndrome. Se você não assistiu, volta lá, porque eu não vou repetir. Entende? Aí Deus disse, deu um amém. Moisés, Noé, 120 anos. E vai encerrar, vou dar um amém. Beleza. Beleza, Senhor. 120 anos. E para mim, 120 anos, olha, imagina quantos meses, quantas semanas, quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos. 120 anos. Para Deus disse, olha, 12 segundos, te apressa, não é? Porque eu vou dar o meu amém. Deus disse para Faraó, Moisés, vai lá, porque o Senhor te enviou, porque eu vou dar um amém. Se eles não obedecer, simplesmente vão perder, vou arrasar o Egito em 30 anos de praga. E vocês sabem as 10 pragas, não preciso falar nada.
até que veio o Amém e levou os primogênitos. O povo do Egito expulsou o povo de Israel. Sai, sai. Diz a Bíblia que eles davam presente e davam roupa. Vocês saem, pelo amor de Deus, sai, 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 sai. E sabe o que Jesus disse? Estou falando Apocalipse. Assim como a grávida está para dar a luz, estou olhando ali, já passou 20 minutos, já volto já. Só a introdução já levou 20 minutos. Volto já.